Muito bem, amigos do site vazealegre.com, da TV vazealegre.com. Estamos de volta agora no nosso bate-papo desta quarta-feira, no nosso segundo bate-papo desta quarta-feira, que é o dia que a gente faz as lives aqui, para conversar com vocês sobre vários assuntos. Agora com o advogado César Gregório Júnior, que mais uma vez está aqui dando o prazer da presença aqui no nosso estúdio. Bom, doutor César? Tudo bom, Nonato? Boa tarde a todo mundo que está assistindo. E aí, como é que você está, Nonato? Vamos ver se hoje a gente consegue concluir nosso bate-papo, porque da outra semana a internet não deixou, né? Vamos ver se hoje a gente consegue, se Deus quiser. Hoje vai dar tudo certo. Bom, rapaz, eu estava dizendo pela manhã ao meu parceiro lá, Marcos Filho, da rádio, que se o Brasil fosse uma novela, poderia dar o Oscar para o autor da história, porque todo dia tem um negócio emocionante nesse país. É ruim para o país, porque o país fica instável, sempre com essas questões aparecem, enfim, a gente sabe que acaba respingando num montão de coisa. Mas são os fatos que estão postos aí, né? E a pergunta que não quer calar, né? E aí você vai explicar para a gente aqui, que em relação ao juiz Sérgio Moro, ao ex-juiz e agora ministro, né, da Justiça, um dos nomes, se não o principal nome do governo aí, que representa parte do pensamento do Bolsonaro, da questão de fazer justiça, de fazer as coisas direito, de combate à corrupção. E aí vem esse negócio dos dados aí do Intercept Brasil, o site, trazendo lá aquele bate-papo com, acho que é Dallagnol, o nome do promotor da Lava Jato. Dallagnol. Né? E, enfim, como é que fica essa questão? O juiz Sérgio Moro, ele cometeu algum crime quando estava no comando lá da questão do julgamento do Lula, envolvendo principalmente o Lula, enfim, da Lava Jato, aquelas questões, enfim. Como é que a gente pode entender melhor o que aconteceu, por que isso caiu como uma bomba agora no governo, que envolve o juiz, né, o ex-juiz Sérgio Moro? Eu nem sei, ele continua sendo juiz, só que agora em outra atividade, não é assim? Não, ele foi aposentado. Ele foi, né? Pronto, ele teve que se desligar, né? Para poder. Pronto. Porque a atividade de magistratura ela é única, você não pode acumular com outra coisa. Então, a pergunta que não quer calar: ele cometeu algum crime na atividade de juiz ou não? De acordo com aquelas informações que foram postadas, vieram a público, e principalmente em relação a um monte de coisa que o pessoal que diz que tem, que são 1.000 e tantas páginas lá de conversa. Você começou com a pergunta mais simples e a mais complicada ao mesmo tempo, né? Porque dizer se ele cometeu crime ou não ainda não dá para dizer. Porque são linhas de pensamentos diferentes e existe uma distinção muito grande no que ele pode ter cometido de forma material, que é de fato infringir a lei, e o que ele fez de forma moral, que é da questão do processo em si. Então, assim, na visão de muitos juristas, ele cometeu crime, e na visão de outros muitos também, ele ainda não chegou a cometer crime, embora tenha feito um ato considerado imoral. Pronto. Então, ainda está tudo muito recente, então ainda existe esse debate se ele cometeu algum crime ou não. Mas, como a gente vai ver aí no decorrer da live, existem outras coisas que ele cometeu de fato, e todos os aspectos penais, processuais penais, até de filosofia, como eu estava falando aqui antes da gente começar, que vem junto nesse ato, e como é que Lula vai poder se aproveitar disso ou não, né? Pronto. Que a gente vai saber se há possibilidade de o Lula ser beneficiado com essas ações que o Sérgio Moro teve lá atrás, que isso pode prejudicar a questão do processo, de todo o processo, que acabou condenando o Lula, não é isso? E é isso que você vai nos explicar por último. Mas, se caso ele tiver cometido crime, que crime foi esse que foi revelado nessas conversas? Que pode, eventualmente, se for tido como crime realmente, atrapalhar e anular essa questão da Lava Jato e atrapalhar toda a investigação da Lava Jato e aquilo que já foi feito em relação à Lava Jato. Assim, em algumas pessoas, porque desde quando isso saiu, eu tenho tentado acompanhar bem de perto, porque é um caso que ele envolve Constituição Federal, ele envolve processo penal, é um caso muito importante, não só para o caso da Lava Jato, mas para o direito em si. Então, toda pessoa ela deve acompanhar o que está acontecendo. Muitos juristas estão falando em prevaricação, que é o crime que você utiliza-se da sua profissão para beneficiar ou prejudicar pessoas.
Só que, pessoalmente, eu não entendo que tenha acontecido prevaricação por parte do ex-juiz Sérgio Moro. Porque, por mais que tenha acontecido, você vê claramente um certo direcionamento, não tem como você dar um juízo de valor maior sem ter acesso, eu como advogado principalmente, eu não teria como dar uma opinião mais aprofundada, mais técnica, sem eu ter acesso a todo o processo. Porque Lula não foi condenado só em primeira instância, em primeira sentença do Sérgio Moro, somente por aquele conteúdo que saiu naquela mensagem. Existem mais coisas para trás, mais folhas no processo a serem lidas, que dariam razão ou não para ele ser condenado, apesar do que aconteceu. Então, seria irresponsável da minha parte eu dar um juízo de valor se ele cometeu o crime ou não, ou se o Lula foi condenado ou não por causa daquilo. Mas que, de certa forma, contribuiu bastante para a defesa e para quem apoia o Lula e para quem achou que muita a gente vê nas redes sociais e nas manifestações populares que sempre disseram que tinha sido uma prisão política, joga gasolina aí no combustível disso, né? De contribuir, achar que não houve um julgamento justo. Que, de fato, pelo que você vê em uma análise como advogado minha, você consegue perceber direcionamentos ali que não deveriam ter sido dados, por N motivos, por N regulamentações que existem no direito brasileiro que impedem isso, né? Pronto. Na prática, o que o Sérgio Moro fez ou disse que é considerado, que a justiça considera que não poderia ter sido feito e que está questionando? Pronto. Indo por partes, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles meio que cometeram infrações disciplinares administrativas dentro de cada conselho, tanto o Conselho da Magistratura como o Conselho da Procuradoria-Geral da República, como eles também, de certa forma, há uma ida direta, um ferimento ao Código de Processo Penal. Como é que começa? O Código da Magistratura, que é o código de ética que todos os juízes do Brasil estão dispostos àquilo dali, fala que o juiz ele tem que julgar o caso mantendo uma distância razoável das partes. E em momento algum pode ajudar ou auxiliar ou entrar no papel tanto da acusação como da defesa. Por quê? Porque no direito republicano, que é o que nós temos, nós não vivemos um direito penal inquisitivo, que é em que a pessoa já entra como culpada. Nós vivemos em um direito penal republicano, em que a pessoa tem a presunção de inocência e que cabe ao juiz ser uma parte neutra naquilo, porque o juiz está representando a sociedade. Então, a partir do momento que você vê uma comunicação direta entre procurador, acusação e o juiz, e de certa forma um direcionamento, aquela linha que separa foi quebrada. Dá a entender que os dois estavam agindo ou combinando questões, é isso? Isso. Existem algumas mensagens, eu até trouxe, para assim, como o caso é muito complexo, eu anotei tudo, e existem mensagens, sendo comprovada a veracidade das mensagens, que realmente mostram um direcionamento por parte do juiz para o procurador, tanto para o procurador também buscando, de certa forma, um apoio para com o juiz. Como, por exemplo, no dia 21 do 2, ele tem uma das mensagens que diz que o juiz escreveu: olá, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas. O que seriam essas duas planejadas? Duas investigações que seriam feitas. Então, nesse momento, o juiz está interferindo no trabalho da Procuradoria. Ou seja, ele está ditando a forma como a acusação deveria trabalhar. E isso não pode acontecer. Porque demonstra que ele está tendo interesse... Mostra que ele está agindo num papel de investigador. E o juiz não pode agir no papel de investigador. Ele não pode se colocar numa posição em que ele prejudique o direito de defesa do réu e o direito da ampla defesa do réu, ajudando a acusação, porque aí são 2 contra 1. Entendeu? Então, nesse momento, quando ele mandou essa mensagem, nessa mensagem já fica caracterizada um certo direcionamento. Também tem outra mensagem que eu não anotei aqui,
mas também que ele fala que ele cita o nome de uma procuradora que estava participando das audiências e ele fala para o Dallagnol substituí-la, que ela é fraca. Então, você está entrando num aspecto institucional de outra coisa. Você não poderia falar nisso. Se ela é fraca, a procuradoria que se responsabilize e se cuide em relação a isso. Mas o juiz, não cabe ao juiz dar um juízo de valor sobre uma coisa que é para ser da procuradoria, que é o órgão ali responsável pela acusação. Ele não pode dar um direcionamento, porque o juiz ele tem que ser neutro. Ele tem que dar paridade. O que é paridade? Ele tem que dar igualdade a ambas as partes, tanto defesa como acusação. Quer dizer, o contrário ele também não poderia ter dito a defesa de Lula também fizesse assim assado. Não, e dar não sugestões sobre o andamento dos trabalhos, não poderia também. O juiz ele tem um dever na lei e um dever ético e de princípios em que ele tem que receber aquele conteúdo, tem que deliberar sobre aquele conteúdo da forma que é passado para ele. Ele não pode agir de maneira ativa nem em favor do réu, nem em desfavor do réu. Existe também outra parte, que essa para mim foi a parte mais danosa para quem defende a defesa, por assim dizer. Até ficou esquisito, mas tudo bem. Que ele fala, então, seguinte, fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitar a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedades de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar informação. Então, estou repassando. A fonte é séria. Então, o que você vê é um juiz fazendo o papel de acusação. Ele está direcionando a acusação à Procuradoria-Geral da República a pessoas que vão ajudar na acusação. Numa possível condenação e na acusação. Então, ele está entrando no papel de investigador. E isso não pode. E de acusador. Subsequente, já que ele está ajudando a acusação. De acusador. Indiretamente, né? Mais de investigador do que acusador. Porque, assim, o que é que ele está fazendo? Ele não está acusando diretamente, mas ele está apontando formas de investigar. E isso ele não pode. Porque cabe à Procuradoria procurar essas formas de investigação. E existiram também outras partes da conversa que mostram que ele ficava em contato direto com o Dallagnol, que já é, de certa forma, não é ilegal, mas é, de certa forma, incorreto, entre aspas, você ter uma conversa direta entre procurador e juiz sobre um caso, sem a defesa estar ciente, entendeu? É de certa forma, imoral, por assim dizer. Com certeza. Você imagina que é um conluio, no mínimo, alguma coisa errada, né? Porque, como você mesmo já explicou, existem duas partes que estão tentando reger questões contra a outra, né? No processo... Sim, diga, tem mais alguma... E, de certa forma, ainda tem a parte do Dallagnol, né, que é procurador da República, que é como se ele fosse o promotor federal, por assim dizer, para o pessoal entender que existe o promotor, né? Nós temos na nossa vara o promotor estadual. No caso, ele defende os interesses do Estado. Justamente. Né? O promotor ele é para representar a sociedade. Pronto. Então, as pessoas confundem muito, e é muito normal isso, e é até muito entendível as pessoas confundirem e acharem que um promotor ele só acusa. Só acusa. Ele é o advogado contrário. Mas não. O promotor, um procurador da República, como é o caso do Dallagnol, ele é um representante da sociedade. Então, pode acontecer de, diante dos fatos, se for analisado, por exemplo, que o réu é inocente, o próprio procurador pode pedir a absolvição. Ele não pode, simplesmente que ele está no papel de acusação, ele vai ter que acusar cegamente, não. Um procurador e um promotor, eles podem muito bem pedir a absolvição de um réu, ou pedir pela condenação, mas pedir uma leveza na pena, alguma coisa assim. Então, não necessariamente a figura de um promotor ou de um procurador, ele só serve para acusar. Que aí já é outro ponto que é colocado na fogueira, outra linhazinha que é adicionada, é que você vê, existem mensagens dos procuradores da Lava Jato, dos procuradores da República, que é justamente outra infração disciplinar que foi cometida, que é do Código de Ética de Conduta do Ministério Público, que diz que, no 4º capítulo, artigo 1º, diz que as demandas devem ser atendidas de forma imparcial, livre de políticas, ideologias e dogmáticas.
E existem mensagens lá dentro do grupo, não com o juiz Sérgio Moro, mas dentro do grupo que eles tinham, os procuradores da República. Os procuradores dizendo, o Lula está querendo ter direito à entrevista para fazer palanque para o PT. Não, o PT vai voltar ao poder, vamos evitar o PT voltar ao poder. Tinha mensagem nesse sentido. Que foi aquela questão de que o Lula teve direito a dar uma entrevista. Eles questionaram que se o Lula desse a entrevista, o Haddad ia ter vantagem, porque o Lula estava falando, ia falar do Haddad. Então, a Procuradoria, ela não tem que pensar em política. Não era para ter existido naquele momento um pensamento de o Lula vai fazer palanque. Não, o código, o processo que está criminal, o processo criminal que está ocorrendo contra ele é diferente de um processo eleitoral, por exemplo. Por mais que sejam de crimes relacionados à presidência, mas eles têm que julgar, eles têm que investigar e eles têm que levar o caso livre de paixões políticas, livre de ideologia, livre de dogmáticas. Então, nesse momento foi descumprido esse código de ética. É tanto que o Conselho Nacional do Ministério Público abriu uma sindicância contra o Dallagnol e os outros procuradores que são citados. Eles vão ser investigados e talvez punidos administrativamente. Vai ter o direito de defesa e tudo mais, mas eles vão ser investigados. Vai ser feita uma sindicância interna na Procuradoria-Geral da República para poder apurar essas mensagens. Bom, agora, diante disso tudo que foi revelado, dessas análises, dessas conversas e tudo, o que a gente pode entender? Que a questão da justiça acaba respingando entrando exatamente na questão política, ou seja, movimentando a questão política, porque se trata de um ex-presidente que foi julgado, que está preso, que esse caso aí, essas conversas têm a ver também justamente com o caso do triplex, que é quando o Lula pelo qual o Lula foi preso, não é isso? Então, coloca-se agora a discussão. A prisão foi realmente justa diante dessas conversas, não é isso? Justamente. E aí daqui vem essa hipótese, o Lula pode ser beneficiado, porque os advogados, me parece, da defesa dele já pediram alguma coisa de análise em relação a isso no Supremo? É aí que vem o grande cheque da coisa. Quando você coloca essa visão política dentro do processo, você fica contaminado. O processo se contamina com coisas que ele não pode ser contaminado. Porque quando você julga uma pessoa, você deve julgar de acordo com a paridade dos fatos e das pessoas. Ou seja, o Lula deveria, em tese, no mundo perfeito, ter sido julgado como se fosse qualquer pessoa. Então, a partir do momento que aquele princípio, aquela vontade é quebrada, já torna a segurança jurídica, que chama-se segurança jurídica, é quebrada. Nesse caso, o que foi que aconteceu de forma mais direta? O Código de Processo Penal, no artigo 254, ele fala sobre motivos de suspeição do juiz. O que é suspeição? É quando o juiz ele teria motivos para julgar de forma parcial, literalmente. Quando é que pode ocorrer suspeição? Se o réu deve dinheiro ao juiz, se o juiz não gosta do réu diretamente, se o juiz é parente do réu, ou consanguíneo ou não. Então o juiz ele tem que se declarar suspeito, ou seja, ele tem que dizer, opa, eu conheço fulano de tal, dali, bote para outra pessoa julgar. O promotor do mesmo jeito? O promotor do mesmo... Não, o promotor eu não sei... Ele vai acusar, ele tem um lado ele já, vai né? acusar. Ele já tem um lado, né? Se ele tiver conhecimento... ele também tem que se declarar suspeito. Porque assim, todo mundo tem que entrar zerado num processo. Você só tem que se fundamentar para dar uma sentença com o que está no processo. É tanto que existe um brocardo, existe uma expressão jurídica que diz, só é a realidade o que está nos autos. Ou seja, se não tiver nos papéis do processo, ali naquele monte que o pessoal vê, que um monte de papel, ali não existe. Se tiver fora, não existe. Se tiver, existe. Então, o juiz Sérgio Moro, ele cometeu, ao meu ver, e ao ver da grande maioria dos juristas no qual eu estou pesquisando desde quando começou esse negócio, ele cometeu justamente a suspeição. Porque dentre os motivos do artigo diz que o juiz deve se declarar suspeito se ele der direcionamentos a uma parte. Então aqui se vê claramente direcionamentos. Então ele deveria se declarar suspeito. O que é que isso gera agora? De certa forma... Para o pessoal que acompanha a gente, que vai ver o vídeo depois,
Ou seja, ele tinha que ser imparcial. Não podia de forma alguma tomar um lado. Não, e pelas não conversas, dá-se a entender que ele estava do lado da acusação. Exatamente. Ou seja, que exatamente. entende-se que ele queria a condenação do Lula. No linguajar. É. Porque ele tinha interesse mais nisso. Porque é aí que está, né? Também. Fica muito assim. Eu já vi também muitas pessoas defendendo, e o próprio juiz Sérgio Moro, ele disse que não viu irregularidade nenhuma nas mensagens. De certa forma, ele até confirmou que a veracidade das mensagens, porque o que é que se acha? Disseram que foi uma ação de hackers, que aí já entra outra coisa que a gente tem que conversar também sobre a legalidade dessas conversas. Perdão. Mas o que é que acontece? Para quem assiste a gente que vai ficar vendo a live depois, o que acontece aqui foi uma ação considerada por muitos imoral do juiz e do procurador da República. É mais questão ética. Ética, né? Mas que também entra na questão de direito, quando ele não se declarou suspeito. Porque a partir do momento que você participa do processo de forma ativa, como um investigador, como claramente, se for verdadeiro essas mensagens, ele participou, por quê? Porque ele falou em mudar a ordem de investigações, ele falou para tirar a procuradora. Existem outras mensagens que ele agradece o apoio da população, não sei o quê, para tirar o PT do poder, não sei o quê, que o Dallagnol mandou para os procuradores, né? Então, assim, ele agiu, ele pode até não ter agido contra a lei, mas de forma imoral ele agiu. E isso beneficia o Lula. Então, quem quer que o Lula fique preso, de certa forma, tem que achar ruim o que eles fizeram, porque deu pano para manga e deu matéria de direito para os advogados de Lula arguírem inocência. Não, de certa forma, até talvez nem inocência, mas liberdade. Porque o julgamento claramente está contaminado. Ou seja, a questão se o Lula roubou ou não, cometeu um crime ou não, é uma. Agora a questão, como ele foi julgado, é outra. Exatamente. Então, se ele roubou ou não, se ele é inocente ou não, não cabe a nós discutir, porque nem eu, como advogado, estaria sendo irresponsável se eu dissesse se Lula é ladrão ou não, por assim dizer. Porque eu não tenho acesso aos autos do processo, eu não posso emitir uma opinião técnica sobre isso. Mas, quanto à questão da liberdade dele e do processo dele, aí sim, houve uma contaminação. Então, ele pode até ser culpado, mas o processo o qual ele foi julgado, houve uma contaminação. Isso é fato, se essas mensagens forem verdadeiras. Então, o que é que acontece de agora? O fato da suspeição, ela pode ser arguída a qualquer momento. Então, foi descoberta essa suspeição do juiz Sérgio Moro, em que ele se meteu, ele aconselhou que não podia aconselhar. O que é que pode ser feito agora? Pode ser arguída justamente esse impedimento por base de suspeição. Se isso for acatado, o normal que aconteça é que todo julgamento seja cancelado. A ação seja trancada por inconstitucionalidade. Por quê? Porque na Constituição Federal diz que o juiz deve agir de acordo com os entendimentos do fato, sem interferência de ninguém. O Código de Processo Penal diz, o Código de Processo Civil diz e o Código de Ética da Magistratura diz. Então, a partir do momento que ele interferiu na investigação, ele atingiu tanto a Constituição Federal, como o Código de Ética da Magistratura, como o Código de Processo Penal. Então, aquele julgamento se torna inconstitucional. Então, o julgamento tem que ser cancelado. Pronto. Na prática, vamos supor aqui em Vaze Alegre, o camarada que está assistindo a gente aí, para entender melhor, vamos dizer que você foi acusado por alguém de alguma coisa, dizer que você roubou, cometeu um roubo. E aí, o advogado que está acusando você vai lá conversar com o juiz. Praticamente é isso, né? Vai lá e o juiz acaba dizendo, faça assim. Você está dizendo que foi assim, faça assim, que assim vai ser melhor. Eu posso ver a questão. Quer dizer, no linguajar mais popular teria sido isso. Justamente, né? É a mesma coisa de você, por exemplo, usando o seu mesmo exemplo. A mulher está pedindo pensão alimentícia para os filhos para um cara. Aí o advogado da mulher vai lá e diz, ei, doutor, me ajuda aí. O doutor, se eu fosse você, peça para a Receita Federal ver se ele apresentou declaração de imposto de renda. Isso o juiz, né? Dizendo. Isso o juiz dizendo. Então o juiz está ajudando a parte da acusação, por assim dizer. E você vai ser prejudicado. Porque é aí que está. Não existe um julgamento justo se esse julgamento não for dentro do contraditório e da ampla defesa
e do devido processo legal. O que é isso? Ampla defesa. Eu só posso me defender daquilo que eu tenho conhecimento do que eu estou sendo acusado. Então, para me defender de forma justa, republicana, eu tenho que saber de tudo em que eu estou sendo acusado. Então, quando existe uma conversa paralela entre juiz e procurador, entre juiz e acusação, eu não estou sabendo daquilo. Então, minha ampla defesa e meu contraditório foi jogado fora. E são princípios basilares. Sem aquilo não existe direito, não existe justiça. Porque me parece que, inclusive, já questionaram esse fato, essa questão de suspeição, não sei se na justiça, e parece que até 2 ministros tinham votado algo assim. Tem um deputado federal, que ele, inclusive, já foi juiz durante 15 anos, e ele estava comentando isso na internet, dizendo que o Lula pode ser beneficiado em relação a isso, porque os juízes podem questionar isso aí, essa questão da legalidade, se não me engano, nulidade, alguma coisa assim do processo. Porque gera nulidade do processo. Os juízes podem entender que a participação do Sérgio Moro acabou gerando pode gerar essa nulidade de acordo com o que diz a justiça, porque o juiz acabou influenciando nessa questão, né? Mas aí também vai depender do entendimento dos juízes, né? E também, assim, nesse caso ainda se torna complicado, é onde você entra na parte de filosofia do direito e de hermenêutica, que é onde fica realmente complicado. É a forma como essas conversas foram obtidas. Que uns dizem que foram ataque de hackers que invadiram os celulares, e o site, o The Intercept, que divulgou, disse que foi uma fonte anônima que deu. É aí que vem o grande problema. No processo penal brasileiro, e todo processo brasileiro, não são admitidas as provas ilícitas. Ou seja, se eu adquirir uma prova ilícita, aquela prova ela tem que ser imediatamente destruída. É isso que diz a Constituição Federal, é isso que diz o processo penal. Então, você vai colocar numa balança. É por isso que está tendo muita discussão, e assim, eu tenho pena de um professor de Direito Constitucional agora numa faculdade para explicar esse caso para os alunos. Porque você está colocando numa balança o princípio da não aceitação das provas ilícitas e o imbono pro réu. O que é imbono pro réu? É que o juiz, na dúvida, tem que favorecer o réu. É um princípio brasileiro, é um princípio, na verdade, é no mundo todo que existe esse princípio. Na dúvida, favorece o réu. Então você tem assim, como é que eu vou? Se aquelas provas foram obtidas de forma ilegal, tá ali, a gente sabe que é verdade, mas foi ilegal. Elas não servem. Tecnicamente não. Tecnicamente não. Essas, se foi obtida através de ação de hackers, tem que ser destruído. Só que ao mesmo tempo você viu que houve uma cerceação de defesa, um cerceamento de defesa do réu. Então fica o peso em imbono pro réu e prova ilícita. Ou seja, contra o Sérgio Moro essas provas podem não valer. Contra o Sérgio Moro, se for ação de hack, não vale. Agora, em relação ao Lula, pode ajudar. Exatamente. Porque fica... Exatamente. Então seria... Tem que saber separar bem direito. De uma forma coisas, bem né? simplória, você pegando... E vale salientar que nem todos os juristas concordam com isso. Nem todos concordam. De uma forma bem simplória. As provas, se obtidas de forma ilegal, não vão condenar Sérgio Moro nem Renan Dallagnol, mas podem inocentar Lula. Por quê? Porque contra eles a prova é ilegal, mas contra Lula tem o Instituto do Imbono pro réu. Então pode acontecer isso. E, de certa forma, se você for olhar pelo lado justo do processo, de forma crua, o processo penal é o que é para ser acontecido. Não de forma partidária. Ninguém está falando aqui se Lula, se Lula é culpado ou não, ou inocente ou não. A gente está falando de um ponto de vista processual. Porque como advogado eu posso até fazer esse comentário. Se Lula é de fato culpado, que se arrumem provas e que se faça um processo justo para ele ser culpado, porque a verdade sempre prevalecerá. Como eu já disse, o Dallagnol e o Moro, eles ajudaram o Lula com essas conversas. Porque você vê que houve uma motivação, não sei se política ou uma vontade, não sei, que essas mensagens, com esse direcionamento que foi dado, prejudica o julgamento por um todo. Então, processualmente, o processo ficou contaminado.
Ninguém está falando se Lula é inocente ou não. Mas, processualmente, a forma como ele foi considerado culpado está errada. Está errado, né? E é isso que aí vai entrar em pauta daqui por diante, com certeza, porque a defesa dele vai bater nessa tecla, e com certeza. Existe também uma coisa muito interessante, Nonato, que aconteceu até no próprio processo ainda isso há 4 anos atrás, que o próprio juiz Sérgio Moro ele divulgou escutas ilegais da Dilma e do Lula naquele negócio que teve do Lula ser indicado para ser ministro da Casa Civil. Que faz história do papel, fulano tá levando Justamente, papel. Né? Aquela escuta ela foi ilegal. Por quê? Porque quando uma escuta judicial ela é autorizada por um tempo pré-determinado. Então, a escuta vai durar durante 30 dias e vai acabar dia X na hora X. A escuta no telefone grampeado que pegou essa conversa, já tinha acabado a autorização. E mesmo assim ele divulgou. E eu não lembro também, porque parece que tem a ver se era o grampo acho que era do Lula ou era da presidente, que eu não sei, que foi entre os dois. Eu também não lembro bem. Mas não. eu imagino que fosse do Lula, porque acho que da presidente acho que não pode, né? Eu imagino que não, porque é a principal. Acho que cargo executivo mais alto. Eu imagino que não fosse possível, mas eu imagino que seria o telefone do Lula, então, que estava grampeado, né? Pois é, e ele, na época, ele disse que, por mais que fosse legal, eu tenho aqui, só que o que ele disse é muito grande, se eu for ler vai ficar muito massivo, mas em resumo ele disse que, por mais que seja ilegal a escuta, ela se torna legítima a partir do momento que mostra a intenção criminosa. Então ele essa citação dele meio que serve para hoje. Por mais que o vazamento das mensagens dele seja ilegal, que de fato se tivesse sido através de ação de hackers, mostra uma intenção de investigação por parte dele. E isso deixa a balança da justiça fora de escala, por assim dizer, e contamina o processo. Pronto. Inclusive, esse professor, depois eu vou até lhe passar o vídeo para ver se você concorda com as coisas que ele fala lá, que ele diz que por exemplo, o hacker, que se tivesse sido um hacker, ele cometeu um crime, que invadiu as contas lá, né, do juiz, do promotor e tudo mais. O jornal The Intercept não cometeu porque noticiou um fato, era uma questão jornalística, então não comete crime o Intercept. Ele está publicando um material que chegou até ele, aí a razão por onde chegou já não interessa, porque ele está dizendo até que é uma fonte anônima, né? Enfim, então ele deixa bem claro isso, o jornal não comete crime, o hacker comete crime porque fez a invasão. O jornal não. E o juiz vem essa questão aí toda em relação à questão moral, né, como você está citando aí. Se ele agiu de forma moralmente, porque dentro da lei parece que já é fato que ele... Muitos defendem que ele errou, né? Não, se for pelo papel a grande maioria dos juristas é tanto que, por exemplo, a OAB já pediu que ele se afastasse. A OAB já pediu a anulação do processo. Se eu não me engano, a Corregedoria Nacional de Justiça, que é o CNJ, eles iam fazer um procedimento administrativo contra o Sérgio Moro, só que foi arquivado porque ele já não é mais juiz federal, né? E várias entidades, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Criminologia, ele emitiu uma nota, eu tenho uma nota também aqui no geral, se quiser eu posso deixar até nos comentários de tudo que a gente está comentando. Eles falaram que mostram a contaminação do judiciário se metendo em onde ele não deveria estar e deixando o réu em perigo. Porque assim, as pessoas nesse momento, todo mundo tem que ter muito cuidado e não deixar suas aspirações políticas causarem uma insegurança muito grande. Porque qual o precedente que está sendo aberto? O precedente que está sendo aberto é de um juiz que não é mais uma parte neutra do processo. É um juiz que está participando ativamente de uma inquisição. Então, onde é que vai ficar, por exemplo, o contraditório, a ampla defesa? Se um juiz vai ajudar na acusação, ou, de certa forma, o juiz vai ajudar na defesa. A justiça ela tem que ser uma balança igual de 3 partes, em que de um lado está a defesa, de um lado está a acusação, e no centro, mediando, está o juiz. E não é à toa que aquele símbolo com a visão tapada, que é para não saber quem é quem, né? Exatamente. A justiça ela não pode questão, ver a cara de ninguém, ela vê fatos. Então, a partir do momento que você... mas Lula é ladrão, roubou milhões. Sim, beleza, hoje aconteceu com Lula, mas se amanhã acontecer com você? O seu processo de pensão alimentício, o juiz está direcionando o advogado da sua esposa, da ex-esposa, como agir.
Ou então você difamou alguém na internet, o juiz está ensinando a outra parte como é que você vai lhe condenar melhor para depois sentenciar mais forte, uma sentença mais dura. Abre um precedente muito perigoso. No Poder Judiciário. No Poder Judiciário, é um dos pilares da democracia. Né? E justamente por isso, eu lembrei agora, está sendo pensado em ser aberta uma CPI para ser investigado isso, tanto contra o Dallagnol como o Moro, e eles, se eu não me engano, já foram chamados para serem ouvidos no Senado Federal. E ele disse que já vai, me parece, na próxima quarta-feira, né, o Moro, me parece. Agora também tem a questão, né? Isso vai influenciar na questão política, porque hoje ele é um nome forte do governo, com vários projetos aí, com essa visão de combater corrupção e tudo mais, mas aí você acaba respingando aí no governo Bolsonaro justamente por isso, né? Porque o nome forte do governo acaba, aquilo que era a figura central da probidade, de fazer as coisas direito, de defender a justiça, de defender que o cidadão tem que agir corretamente diante da sociedade, essa coisa toda, acaba ficando bem arranhada, né? Sob suspeição mesmo, né? É porque assim, existe os dois lados da moeda. Uma coisa é você achar que porque Lula roubou milhões é justo com ele. E outra coisa é você contaminar um processo, né? Então, assim,